Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Hora da Poetisa que começa agora. Vamos começar com um trecho do Caio Fernando Abreu, que diz mais ou menos assim: tô me afastando do que me atrasa, me engana, me retém, me segura. Tô me aproximando do que me completa, me faz feliz e me quer bem. Com esse pensamento, dou boas-vindas a Aline Laviso, psicóloga e consteladora, que vai nos falar sobre constelação familiar. Seja bem-vinda, Aline. Olá, bom dia. Tudo bem, Alessandra? Obrigada por esse convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre constelação familiar. Muito grata por essa oportunidade. Nós também somos muito gratas. Obrigada por ter aceitado o convite, Aline. Então, para que vocês me conheçam um pouco melhor, né? Eu sou psicóloga, consteladora familiar. Eu nasci e cresci no interior do Paraná, na cidade de Maringá. Lá eu estudei, me graduei, trabalhei, constituí minha família, tive filhos, e atualmente eu estou morando aqui nos Estados Unidos, né. Encarei essa tarefa como um desafio para mim profissional, e também como uma forma de estar mais próxima, né, da comunidade brasileira e estar podendo fazer alguma coisa, né, pelo nosso povo aqui também, que eu sei que também sente muita necessidade de poder ter um apoio, né, um acesso a uma terapia, e eu tô aqui de certa forma para isso, para poder ajudar quem precisa, para servir. Sim, com certeza. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. E um grande beijo para o pessoal do Paraná, hoje, que está aqui provavelmente nos assistindo, te prestigiando. Aline, então, conta assim, para que nem eu, sei muito pouco sobre a constelação familiar. Você poderia contar para gente o que é constelação familiar? Uhum. A constelação familiar é uma terapia considerada breve, né, porque ela se incumbe de trabalhar temas específicos, né, dos quais as pessoas estão passando algum momento difícil. Elas já tentaram de tudo e acabam, né, caindo na mesma situação, no mesmo padrão. Uhum, E repetição. aí isso, daí elas buscam a constelação familiar para tentar entender melhor, né, de onde vem aquilo, né, que elas não conseguem se libertar. Então a constelação, ela tem mais ou menos um período de 40 anos de existência. Ela foi criada por Bert Hellinger, né, um filósofo alemão, psicanalista, teólogo, né. Acho importante poder trazer essas características dele, porque isso tem muito na constelação, essa visão dessa caminhada de vida profissional dele nas constelações familiares. E a constelação é considerada uma terapia sistêmica fenomenológica, justamente por trazer esse olhar a respeito da nossa ancestralidade, né, da nossa família extensa, da nossa família de origem, e também por trabalhar as questões atuais da nossa família atual, né. E a grande descoberta do Bert Hellinger foi que, ele percebeu que nos sistemas familiares existem, algumas leis, né, que, se violadas, elas trazem conflitos para a nossa vida. Então, Desequilíbrio. um desequilíbrio, exatamente. Hum. Então, a primeira lei que ele traz é a lei do pertencimento, né, que ele fala assim, que por uma lealdade invisível, por um amor cego, todos nós temos uma necessidade de pertencer, né. E às vezes essa necessidade nos mantém infelizes, pobres, Hum. né, tristes ou doentes. Aline, quanto a essa primeira lei, você poderia dar um exemplo, de uma situação como essa, que às vezes a nível inconsciente a gente traz isso e nem percebe. E aí, através da constelação familiar, isso vem à tona, né? Através da observação.
Um exemplo que você, hã, trabalhando com alguém, veio essa situação do pertencimento, Uhum, se você pode compartilhar. sim. A violação da lei do pertencimento acontece quando um membro da família sofreu uma exclusão, Uhum, né. Por exemplo, eh, uma pessoa que apresentou algum problema com drogas na família, uhum, e por esse motivo ela era banida da família, das reuniões familiares, uhum, né. E isso nunca foi essa pessoa nunca foi trazida, né, para dentro do sistema. Então, essa no futuro, né, alguém, né, na situação atual pode vir a desenvolver algum sintoma, algum problema, da qual ela não consegue dar conta, uma repetição, né. Às vezes um problema psicológico, às vezes até mesmo um envolvimento com drogas, né, sinalizando que algo precisa ser visto. uhum, Então essa pessoa vai buscar, né, por várias maneiras, tentar se se curar desse problema e ela não consegue, ela fica se debatendo ali. E aí ela precisa entender, e quando ela vai para a constelação, uhum, né, durante a constelação aparece essa pessoa lá no passado que apresentou esse problema. E aí ela tem a oportunidade, né, nesse momento, de dar um sentido, de dar um lugar, de incluir, né, e normalmente a gente faz isso dando um lugar o quê? No coração, né, olhando para essa questão e dando os passos, né, dos movimentos de cura, assumindo uma nova postura diante da vida, né, uhum. para evitar que esse padrão venha a se repetir nas próximas gerações. Então seria uma forma de interromper esse padrão repetitivo, né, tomando consciência do que aconteceu lá atrás. Uhum. Então, a partir desse momento que a pessoa, digamos, ela faz a constelação, né, e esse problema vem à tona, com a expansão da consciência, isso não quer dizer que a partir daí o problema está resolvido, ela vai ter que continuar. A gente está usando o exemplo do dependente químico, né. Uhum, Então uhum, isso quer dizer que o fato da pessoa fazer uma terapia, isso não é só a terapia dessa usando essa técnica, mas para todas as terapias, o fato da pessoa, fazer parte, buscar a terapia não quer dizer que o milagre vai acontecer, o problema some, né. Ela vai ter que não, continuar trabalhando e seguindo os passos, né, depois disso. Só eu queria enfatizar isso, porque uhum. muitas pessoas acham: "Ah, então tá, ok, já vou fazer então e vou mandar o meu filho fazer, aí eu, tá com problema de vícios de vai ficar curado", e não é bem assim, né, Aline, a gente sabe Não. que não. Não, a constelação ela mostra a justa razão pela qual as coisas, tomaram aquele caminho, né, então o sintoma ele surge como um mensageiro, né, sinalizando de que algo precisa ser visto, algo precisa Uhum, ser olhado dentro do sistema. Porém, a cura é uma jornada, né, uhum, então a constelação ela te ajuda a acessar essa informação, né, para que você tenha consciência, né, daquilo. E que a partir daí você passe a ter outros padrões, outros comportamentos, outras atitudes diante disso que você tomou consciência. uhum. Então ela é uma oportunidade de ampliar, né, o seu entendimento, a sua consciência, e a partir daí realizar as mudanças que você necessita dentro da sua vida, para evitar que as próximas gerações acabem, né, sendo atingidas por É. Uhum. E eu te interrompi, você ia falar da segunda lei, né? a segunda lei. Então, a segunda lei que Bert traz é a lei da hierarquia. Ele fala que a ordem precede o amor. Uhum, Então, ele fala que o sistema ele precisa ter uma organização para se tornar funcional, né? E então, o que quer dizer assim, que quando ele entra em desequilíbrio, quando alguém está fora do seu lugar.
ou está ocupando o lugar de outra pessoa, ou está desempenhando o papel de outra pessoa, né. E na ausência dessa pessoa, alguém assume o lugar dela, né, a fim do quê? De restabelecer a ordem, né. Então, um exemplo disso é, por exemplo, uma uma mãe, né, falece precocemente, né. Temos aí recentemente o caso da Marília Mendonça, né, que faleceu na quarta-feira, se eu não me engano, e deixou um filho pequeno, né. Então ela teve uma morte precoce, e dentro do olhar da visão das constelações sistêmicas, eh, essa morte precoce pode impactar na vida desse filho da seguinte forma: na medida quando ele tiver um filho, esse filho que seria o bisneto, né, dessa mãe que faleceu precocemente, desenvolver, tipo, um sintoma de ansiedade de separação, né. Tipo, ele desenvolve um excesso de autocuidado em relação à mãe, né, por ter medo de perder. Então, eh, então no aparente a gente vê o sintoma, Uhum. né. O aparente, a gente percebe que ele está demonstrando uma ansiedade, né, um medo de ficar longe da mãe, mas ele está fazendo o quê? Ele está realizando uma tarefa pelo sistema, ele está a serviço do sistema. E o que que ele está demonstrando? Né, o que aconteceu lá atrás, esse excesso de cuidado, ele está fazendo a maternagem, né, esse excesso de cuidado com a mãe, né. Então ele está sinalizando, né, que existiu esse problema, que talvez não foi conversado na família, né, porque o trauma tem essa função de desconectar a gente, né, para a gente poder até enfrentar a vida, porque se a gente ficar vivendo situação traumática o tempo todo, a gente não consegue enfrentar a vida, né, se fortalecer para caminhar. Então, eh, então acontece que essa criança, ela vem mostrar o que precisa ser visto. Então, dentro da constelação, o que que pode acontecer? Pode acontecer surgir essa figura da avó, que faleceu precocemente, que a mãe não teve a chance de elaborar o luto, né, e que talvez ela tenha desempenhado comportamentos que tenha afetado até a relação dela com o próprio filho. Então, o problema de ordem seria esse, né, quando as coisas estão fora do lugar. Então, um filho que na verdade está fazendo um papel de uma mãe, né, Você está e está falando, invertido. eu tô lembrando de muitos casos onde não só como o falecimento, mas a separação, né, como divórcio, separação, Uhum, onde às vezes você está falando, eu tô lembrando de casos onde, na ausência do pai ou da mãe, os uhum. filhos tomam, um espaço, hã seria como: "Deixa eu pegar a sua dor e carregar comigo", eu não sei, Sim. algo assim, porque a gente vê, tu tá falando, eu tô me lembrando, assim, como é visível isso, do jeito que você Uhum, colocou, dessa ordem e dessa uhum, transferência de uhum, geração para geração, mãe, avós, bisavós, né. uhum. É tipo assim, é como se o filho falasse: "Por amor a você, eu vou no seu lugar, eu faço por você". Uhum. Então ele acaba assumindo para si essa tarefa né, de fazer a mãe olhar para essa fase da vida, para esse momento em que ela sofreu essa dificuldade, como isso afetou a vida dela, e que ela precisa dar esse lugar para essa mãe que ficou lá. No caso, assim, de, separação, divórcio mesmo, Uhum, qual é a sugestão que você dá, tendo essa consciência para pais que estão se separando, que se separaram recentemente? A gente sabe que com a pandemia houve, hã, um acréscimo, né, em casos de divórcio, uhum. e sabendo, tendo consciência disso que você está falando agora, qual seria a sugestão para os pais? Hã, em termos do relacionamento com os filhos.
Por exemplo, se eu sou a mãe que agora estou com a custódia dos meus filhos, no momento que o meu filho ou a minha filha tenta se deslocar do lugarzinho dele, de ser filho, para tentar ocupar um lugar do pai que está ausente, qual é a sugestão? Como que eu posso, nesse momento vulnerável e difícil, eh, ajudar, permitindo que o meu filho continue a estar naquele lugar de filho? O que o Bert fala é que é assim, a gente tem que entender que pai e mãe, eles sempre vão ser pai e mãe independente do relacionamento conjugal não ter dado certo, Uhum. né. E o que é muito comum nas separações é a questão da alienação parental, né, que o pai fala mal da mãe e a mãe fala mal do pai por conta daqueles conflitos que eles tinham, as divergências que eles tinham entre o casal. Então, o filho ele só vai amar o pai e a mãe, independente do que do que eles tenham passado, do que eles tenham feito, deles não terem dado certo, né. Numa situação em que o filho se colocar no lugar do pai, é porque a mãe está demonstrando uma fragilidade, né, então ela está permitindo. Então ela tem que assumir uma postura, né, adulta no caso, na questão de perceber. Quando ela perceber que existe esse movimento do filho em Sim. querer fazer o papel do pai. Então ela tem que tomar essa postura no sentido de maturidade mesmo, de perceber que o filho está querendo se agigantar, vamos dizer assim, né, porque diante dos pais o filho é pequeno e sempre, isso independente da faixa etária que a criança tiver, então ela nunca tem a liberdade de se meter nos assuntos dos pais, porque quando isso acontece, ela se emaranha, né, acontece um emaranhamento, então isso começa a ser sintomático, então Que ela pega para significa amaranhamento? o emaranhamento É, é o emaranhamento é tipo uma descompensação ok. do sistema, uma disfunção, né, quando eu me emaranho com as questões do outro, eu pego para mim, então acontecem julgamentos, né, então eu acabo desenvolvendo sintomas, trazendo conflitos, repetindo padrões. Então o emaranhamento seria essa essa questão da disfunção mesmo do sistema, Ok. né. Então, quando eu quero assumir um lugar que não é meu, quando o filho quer assumir um lugar que não é dele, então ele acaba fazendo esse caminho, né, causando uma disfunção. Então, daí o que que vai exigir? Uma percepção da mãe, né, em saber que ele quer pegar para ele certas responsabilidades que não é dele. Se a mãe deixa, né, isso cresce. Então, Uhum. tipo, o filho vai cada vez mais assumindo para si responsabilidades que não é dele. Só que como não é dele, isso fica pesado para ele, Sim. né. E isso vai impedir ele na questão do fluir da vida, das tarefas dele, das tarefas de filho, do que filho precisa desempenhar, Uhum. né. Diante dos pais, então os pais são sempre credores e os filhos devedores, né, porque a gente recebe sempre dos pais o amor gratuito, Uhum. né. E a forma da gente compensar os pais é passando a vida adiante, a melhor forma de honrar a vida, né, segundo o que Bert Hellinger traz, é passar a vida adiante. Então é tendo os meus filhos, e na impossibilidade de ter os filhos, Uhum. fazendo tendo alguma missão extraordinária na vida, fazendo algum trabalho humanitário, ou adotando, criança, enfim, fazendo algo bom da vida. Essa é a forma de você honrar a sua família, os pais. E a lei número 3 que você falou, terceira lei. A a terceira lei é a lei do equilíbrio, a lei do dar e do receber. Então essa lei, ela
ela diz que o sistema, ele precisa estar em equilíbrio, e estar em equilíbrio, não é somente dar na mesma medida e receber na mesma medida, é sempre fazer um pouco mais, dar um pouco mais, né. E na medida que você tiver algum dano no sistema, você reparar esse dano sempre que possível. Então, é a forma de você estar sempre fortalecendo o vínculo, né. Quando eu dou, eu recebo, faço um pouco mais, recebo, é como se você retroalimentasse o seu sistema, Uhum. né. Então isso é uma forma de estar mantendo o sistema equilibrado e funcional, né. É uma lei bem simples, que Parece simples. parece simples. Eu tô lembrando aqui de relacionamento de novo, eu tô pensando, Uhum, porque é uma das coisas que muitas pessoas expressam, vem expressada ao longo dos anos, e eu certeza. sempre escuto aquelas coisas assim: "Ah, porque há um desequilíbrio constante em relação ao dar e receber em relacionamentos", porque, ah, ou a forma, o entendimento sobre o que é dar, doar e o receber. Porque muitas, principalmente mulheres, reclamam sobre isso, que os parceiros, esperam muito delas, principalmente quem é mãe, né, mães, também falando da pandemia que, hã, as mães, ficaram e estão ainda sob o impacto de tudo isso, porque com a história da pandemia, trabalhar de casa, eh, ter as crianças estudando em casa, ter que conciliar tudo, né, e além de tudo, ser esposa, eh, dona de casa, professora, mãe, tudo ao mesmo tempo, profissional, então muitas conversas em relação a essa história de não ter pessoas, que, vieram e disseram assim: vamos pegar junto aqui, vamos, né", a maioria, graças a Deus, muitas tiveram, mas a gente sabe que muitas mulheres estão e vão ainda falar mais sobre o impacto, da pandemia na saúde física e mental por causa da sobrecarga, né, e que Uhum, muitos tiveram, pais e homens parceiros ou parceiras que que colaboraram nisso tudo, nesse processo de uma forma, positiva, mas muitos não. Muitos continuaram vivendo da mesma forma, ou seja, deixando tudo para uma pessoa da relação, tomar conta. E esse lugar de comodismo, de deixa, trabalho dela, do machismo, uhum, a história de limpar a casa, cuidar de criança é coisa de mulher, e fica naquele lugar, cômodo, assistindo de longe. E se a mulher questionasse ou pedisse ajuda nessas situações, né, tiveram conflitos. Isso foi coisas que eu escutei e coisas que eu sei que ainda é uma realidade da nossa sociedade, onde as mulheres, são vistas muito, e eu estou trazendo esse tema também, Aline, do papel da mulher na sociedade, né, porque hoje em dia a mulher uhum, ocupa muito espaço, mas ao mesmo tempo ela ela teve que tomar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Isso não é uma realidade de todo mundo, claro, mas é uma realidade que existe. E em relação à constelação, em relação ao que você está falando, do equilíbrio, do doar e do receber, eu sei que como mãe, como mulher, como indivíduo da sociedade, a gente ouve muito, você doa e faz a sua parte sem esperar o retorno, não é? A gente escuta muito isso. E hum. dentro da constelação do que você está falando, qual é o conselho que você dá para gente, mães, mulheres
que estão se sentindo sobrecarregada, estressada, cansada, não só por causa da pandemia, mas por causa de toda essa pressão e a forma como a sociedade vê a mulher e permite que a mulher seja na sociedade. Eu vejo, assim, que existe uma cobrança muito grande, né, da mulher em todos os sentidos, né, que ela dê conta de tudo, da casa, do trabalho, dos filhos, do casamento, Isso. né. E eu acho, assim, que existe um problema de falta de clareza na divisão dos papéis dentro dentro de casa, né, o que cada um pode fazer, como cada um pode colaborar, e talvez até esses traços, né, vamos dizer assim, da mulher querer absorver tudo para si, vem até de uma dinâmica do que ela aprendeu, do que ela viu na própria família, porque antigamente a gente percebia nos lares, né, que a mulher também já era sobrecarregada, com uma família bastante grande, com numerosa, cheia de filhos, né, com um trabalho um pouco mais pesado dentro de casa, seja na lavoura, né, que muitos antepassados trabalhavam nesse meio da rural. Então, assim, era uma rotina muito intensa e muito árdua de trabalho, né. E às vezes ela vem com essa missão de achar que tem que dar conta de tudo, né. E querendo ou não, inconscientemente, às vezes escolhe um parceiro que tenha talvez as mesmas, né, as mesmas características, né, que o pai ou que o avô tinha, né, com esse machismo, com essa história também, né, meio que pré-estabelecida de que o homem, o papel dele é sair trabalhar, chegar em casa e encontrar tudo em ordem, né, os filhos tomado banho, todo mundo jantado, comida na mesa e tudo na santa paz, né, sem imaginar o preço que isso custa para a esposa que está em casa toda atarefada, angustiada, tendo que dar conta de tudo. Então, a minha visão para isso tudo é sempre estabelecer, né, sempre que possível tentar estabelecer uma comunicação com o parceiro, né, tentar fazer com que algumas coisas fiquem mais claras, sejam mais definidas dentro do papel de pai, dentro do papel de mãe, dentro dos papéis da conjugalidade, né, que é marido e mulher. Como eles podem tornar isso um pouco mais fácil, né, com os filhos, né, o que que os filhos podem fazer dentro do sistema da família, desempenhando papéis que podem também ajudar a organizar melhor esse lar, né, para que ele não fique tão conflituoso, tumultuado. Então, assim, a gente precisa readequar os papéis, né, porque o marido também precisa ter consciência que ele precisa ajudar em casa, precisa também ter esse cuidado com os filhos, né. A paternidade é muito além do que só trazer o sustento para casa. Talvez ele ainda não tenha consciência disso, né, desse papel tão importante, né, da participação no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, né, e que fazendo isso ele está cuidando também do relacionamento, da esposa, né, e que tudo isso, toda essa forma de cuidado é uma forma de amor, né. Então, realmente é tipo assim, é abrir espaços para que esses diálogos aconteçam de forma a trazer uma maior clareza de consciência, para que realmente esses padrões comportamentais que vêm sendo trazidos de outras gerações, aprendizados, né, e hábitos que vão sendo instalados no decorrer da vida, possam ser mudados, transformados, né. A partir do momento: "Ah, eu quero ter uma vida de paz, eu quero poder chegar em casa e não ter mais conflito com a minha esposa, ou brigar com os meus filhos porque as coisas estão fora do lugar". Então é preciso que as famílias, eu sei que hoje está um pouco difícil, porque está todo mundo um pouco alienado com essa coisa de internet, né. Ninguém quer olhar para o conflito, né, todo mundo quer ficar ali, né, no celularzinho, vendo vídeos, com outras distrações, para não encontrar um caminho de solução, né. Então, o caminho
não tem muito segredo, o caminho é sentar, conversar e Olhar definir aquilo, né, olhar é, a situação. olhar para isso, realmente, olha, eu estou vendo isso, não está legal, de que maneira olhar para uma solução, né, não só ver problema, porque quando a gente fica no problema, a gente não consegue pensar em solução. Então a gente tem que olhar para uma forma que, olha, a gente pode realinhar melhor as coisas aqui, definindo os nossos papéis, olhando com mais clareza, né, para as coisas que precisam ser mudadas, para a família que a gente deseja ter, Uhum. né, porque senão vai ser um ciclo de reprodução, de desordem, de disfunção, de desorganização. E aí, a questão do dar e do receber dentro, né, desse sistema, que está todo descompensado, fica assim, tipo, ah, eu faço, o marido fala, eu faço isso, eu faço aquilo, já acha que faz demais. Sim. E a mulher acha que faz demais. Então, eles nunca vão encontrar o equilíbrio, porque eles vão achar que estão sempre dando mais do que podem, né? E, na verdade, que para o amor fluir ali, né? Ele tem que, não tem que ser um sacrifício, tem que Hum. ser algo leve, algo bom para todo mundo, né? Porque quando eu dou mais e recebo menos, eu estou em descompensação. Uhum. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio dessa gangorra, dessa balança, para que ninguém sofra, né, com toda essa situação, Pra ter uma harmonia. né, para ter uma harmonia, porque esse é o objetivo, Uhum. né? Todo mundo quer ser feliz, Sim. né? A nossa, a nossa busca sempre é por felicidade. Então, basicamente, são essas 3 leis que regem o sistema, né, da constelação familiar. E que, como a gente viu, né, quando existe alguma violação dessas 3 leis, elas trazem um conflito, uma crise, né, um problema, um sintoma. Então é a lei do pertencimento que você falou, Isso, da hierarquia, que e do hierarquia ou ordem e equilíbrio. ok. Uhum. Uhum. E aí o Bert traz depois que essa seria a fase do diagnóstico da constelação, né, onde a gente identifica o que está acontecendo no sistema, o que está em disfunção, o que está em desequilíbrio, o que está descompensado. E a partir do momento que a gente consegue estabelecer esse diagnóstico, a gente parte para o próximo passo, que seriam os movimentos de cura, né? Os movimentos de cura, ele fala assim, que é uma postura que a gente assume, né? Que é agradecer, pedir, aceitar e reparar. Então, tipo, agradecer eu agradeço, né? Por exemplo, aos nossos ancestrais, né? Que através deles a vida pôde chegar até nós, Uhum. né? Se não fosse todos os sacrifícios, todos os desafios que eles passaram lá no passado, a vida não chegava, não ia chegar até nós. Então, ser grato a isso, é uma forma de honrar o seu sistema, né? Agradecendo, reverenciando essas pessoas que tiveram esses desafios, que enfrentaram esses desafios. O pedir é um momento assim, né, da constelação, dependendo da situação que aparece, eu peço que me olhe com benevolência, né? Uma forma de fazer a pessoa olhar que ela tem as limitações, né? Eu peço que me olhe com benevolência. É um pedido, eu peço que me perdoe, né? É um pedido. Então, existem esses momentos dentro da constelação, quando a gente quer reparar alguma coisa, ressignificar alguma coisa, né? Então, tem o aceitar também e o concordar, que é dizer sim a tudo como foi, a tudo como é. É aceitar realmente. Porque só quando a gente aceita o que nos aconteceu, é que a gente tem uma condição de mudança, né? Enquanto eu não aceito, eu resisto e aquilo permanece. A resistência faz com que aquilo permaneça na nossa vida, né? Uhum. Quando a gente está lutando contra uma coisa, essa coisa fica ali até que
eu consiga realmente aceitar que de fato ela existe e que eu preciso fazer algo com aquilo. Então, é importantíssimo eu reconhecer que existe um problema, existe uma crise, né, que existiu algo que me aconteceu de ruim. Então, a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu consigo dar um outro passo, um outro rumo na minha vida, Uhum. né. E o último passo é o da reparação, que é quando eu digo: "Eu sinto muito", né, como se fosse um pedido de desculpas. "Eu sinto muito pelo que aconteceu", né. E isso é curador, né. Bert observou que essa postura, né, desses movimentos de cura, trazem um alívio, uma sensação de paz, né, e que a pessoa consegue quando ela consegue, ela se liberta de verdade, né, quando ela consegue fazer esses passos, esses movimentos. E seria assim, mais essas questões, né, que seria o próximo passo da constelação, que seria já o momento de desfecho, né, caminhando para resolução. E para quem tem curiosidade a mais a respeito da constelação, em como que funciona, no caso, tem que ser feito em grupo, tem que ser com pessoas que fazem parte da família, tem faixa etária específica para fazer parte de uma constelação em grupo ou individual? Uhum. Então, a constelação ela pode ser presencial, em grupo ou individual também, né. Na presencial em grupo, a gente usa as pessoas, né, que são os participantes, Uhum, como representantes, aqueles que se dispõem a servir, né, a história da pessoa que está trazendo um tema de relevância ali para ser trabalhado na vida dela. E a forma individual presencial, a gente usa âncoras, né, até trouxe aqui, não sei se você uhum. Ai, ok. é, isso é uma âncora de solo, Uhum, que a gente põe no chão, né, para representar isso aqui é a âncora que representa o feminino, né. Esse aqui o masculino, uhum, esse aqui o adulto feminino e o adulto masculino. Aí na presencial também tem a opção de a gente trabalhar com os bonequinhos, né, que são os bonequinhos Playmobil, né, deixa eu pôr mais pertinho aqui pra sim. eles foram desenvolvidos justamente para essa técnica, né, do atendimento individual com bonecos, né, Uhum, e eles são articulados, inclusive até para ter uma liberdade de movimentos dentro do nosso espaço de trabalho. A uhum, idade, a a faixa etária melhor para você trabalhar a constelação é quando a pessoa tem uma maturidade cognitiva e emocional melhor, para uhum, poder entender o processo, né. E isso a gente entende que ela está mais preparada a partir dos 21 anos. Mas existem casos, né, dependendo da avaliação do profissional, com 16, 18 anos, às vezes é possível fazer uma constelação, uhum, né. E assim, em termos de quem pode constelar, né, eh, você pode constelar as suas questões particulares, né. Em uhum, relação a casal, eu não posso constelar o meu esposo, eu posso constelar a minha dificuldade que eu tenho com ele, né. Como mãe, você pode constelar seu filho? Aí você pode constelar seu filho, uhum. né, como mãe. Os benefícios seriam o entendimento quando tem um conflito, um problema, um olhar, uma mudança de postura, para que a pessoa consiga ter mais discernimento, clareza, para tomar Uhum, uma um caminho de cura, né. Ah, sim. É, porque a constelação, assim, o benefício maior mesmo é essa ampliação da consciência, né. Que se destina a essa ampliação da consciência? É acessar esse conteúdo que está inconsciente,
né, o que ela não sabe. Então, os recursos dentro do setting terapêutico, de como a gente trabalha, né, no campo ali da terapia, no que está acontecendo ali no momento, é um conjunto de coisas que vai nos fornecendo informações para que aquilo se revele para a pessoa, Uhum. né. E quando se revela, aquilo se torna claro, e é essa clareza que amplia a consciência, né, porque agora eu consigo ver, eu vejo a justa razão pela qual eu tenho passado por isso, né. E aí ela tem a condição de falar: "E agora o que eu faço com isso? Agora está nas minhas mãos, o que eu posso fazer com isso?", né. Uhum. Até então eu não sabia. Então até tem uma frase do Jung, né, que fala: "Até você se tornar consciente, né, o inconsciente vai reger a sua vida e você vai chamar isso de destino". Então até a gente se tornar consciente, A gente vai no piloto automático. a gente vai no piloto automático, é bem isso. É. Então, o maior benefício da constelação é isso, que ela pode proporcionar essa clareza para que a gente possa realmente assumir uma nova postura, né, um novo movimento na vida, a fim de se tornar um pouco mais curado, né, porque a cura é uma jornada. Ela pode ter dado pontapé ali na sessão de constelação, Uhum. mas ela tem que continuar se curando pouco a pouco. Até porque, a gente costuma dizer assim que entre uma constelação e outra, a gente precisa de um intervalo, né. Uhum. Há profissionais que falam do intervalo de 2 meses, né, para você poder voltar a constelar sobre o mesmo tema, ou, um intervalo menor para você olhar para uma outra questão da tua vida. Por quê? Porque é necessário que essas informações que ele acabou de acessar ali no momento da constelação, elas tenham um tempo, né, para serem digeridas, repensadas, né, até que aquilo se organize, se complete dentro dele, para que ele consiga dar os passos que precisa em direção, né, à solução. Agradeço demais. Tem alguma outro recado que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu me coloco à disposição para quem quiser, de repente, saber um pouco mais a respeito de como funcionam as constelações, ou tiver precisando de alguma ajuda. Eu tenho uma página no Instagram, né, que as pessoas podem estar podendo fazer um contato comigo por lá, né, Aline Lavisa Psicóloga. Então, assim, às vezes eu posto alguns assuntos lá sobre constelação, sobre psicologia, sobre relacionamento. E se as pessoas tiverem interesse e quiserem saber um pouco mais, podem entrar em contato comigo que eu respondo. Que ótimo, Aline. Foi ótimo conversar com você aqui hoje. É um pouco difícil falar, porque é uma abordagem recente, Sim. bastante complexa, com bastante assunto, e eu tentei ser breve e sucinta. Espero que eu possa ter respondido todas as suas questões, que são muito importantes, né. Achei que você trouxe um conteúdo muito legal para a gente poder falar aqui hoje. E eu sou muito grata, né, por essa oportunidade, espero que a gente possa ter outros encontros, né, e trazer outras questões que possam ajudar as pessoas, né, por esse momento eu sei que não está fácil para ninguém, um momento difícil, né, pelos quais a gente tem Uhum, passado, essa verdade. pandemia. E vocês que estão nos assistindo, eu espero que tenham gostado. Conecte com a gente no Facebook, no Instagram, também na página que nós temos agora do canal do YouTube. E eu agradeço por estarem aqui com a gente mais uma vez, com muita gratidão que eu deixo vocês todos aqui. Obrigada, Aline, novamente. Fiquem Eu com que Deus. agradeço. It feels like Friday, everybody's cold. Yesterday I was one, today another. And you ask me why